Dando sequência no esclarecimento aqui das atividades, né? A questão 2, ela trata-se de porcentagem. A questão 2 trata-se de um desconto de 15% do preço da bicicleta, que é R$200. Ou seja, Carlos não vai mais pagar 100% do valor, e sim 100% menos 15%, que é igual a 85%. Só que 85% de 200, na linguagem matemática, a preposição de significa multiplicar. Observe aqui, ó, em forma de fração, 85% é 85, a gente chama o numerador da fração, que é na parte de cima, e na parte de baixo o denominador, que é o número 100. 85% em forma de fração a gente escreve dessa forma. E então Carlos irá pagar 85%, em vez do dia, eu estou usando agora o x, de multiplicar 85 vezes 200. Para multiplicar uma fração por um número, no caso 200, eu preciso transformar o número 200 em uma fração. E para não alterar o valor do 200, eu coloco o número 1 embaixo, no denominador, e não vai alterar o número 200. Porque se eu pegar o 200 e dividir por 1, continua sendo 200. E fica uma fração, que é o que eu precisava para multiplicar frações. Multiplicar frações, basta multiplicar os numeradores, que são os números de cima, e em seguida multiplicar os números de baixo. Na sequência que ficaria 85 vezes 200, que é a mesma questão da apostila. Na parte de baixo, que é os denominadores, eu multiplicaria 100 vezes 1. Só que eu não vou concluir essa resposta, né? Eu vou deixar para vocês. Mas eu tenho aqui um monte de exemplos. Temos aqui exemplos, calcule as porcentagens a seguir. Na linha A, temos aqui, ó, 30% de 250. Aqui é como se eu fosse dar um desconto de 30% numa compra de 250. Então, como a gente faria? 30% em forma de fração. Estão vendo a setinha aqui, ó, é 30 sobre 100. Vezes, no lugar do dia, eu coloco vezes 250. O 250 em forma de fração, abaixo eu escrevi o número 1 embaixo. Eu coloquei em vermelho justamente para chamar a atenção. Eu coloco o número 1 aqui embaixo para transformar o 250 numa fração e sem alterar o valor do 250. Basta ver que 250 dividido por 1 continua sendo 250. E fica duas frações. Para multiplicar duas frações, multiplica os números de cima e na sequência multiplica os números de baixo. 30 vezes 250 dá 7.500. 100 vezes 1 dá 100. Eu tenho 7.500 dividido por 100. Olha que na parte de cima eu tenho 2 zeros e na parte de baixo eu tenho 2 zeros. Então eles podem ser cancelar. A gente chama cancelar, eliminar na matemática, né? Na divisão e multiplicação a gente pode fazer isso. Então eu corto 2 zeros na parte de cima, corto 2 zeros na parte de baixo. Fica 75 dividido por 1, que dá 75. Ou seja, 30% de 250 dá exatamente 75. No exemplo, na letra B, 25% de 160. Basta transformar o 25% em forma de fração, que fica 25 sobre 100. Vezes, no lugar do dia eu coloco vezes 160. De novo, eu transformo o 160 numa fração, basta escrever o número 1 embaixo, né, do traço de fração, e daí eu tenho duas frações. A setinha está indicando, ó, eu pego 25 vezes 160 e o 100 vezes 1. Só tirar aqui o meu quadradinho daqui, ó. 25 vezes 160 dá exatamente 4.000. 100 vezes 1 dá 100. De novo, ó, eu tenho 3 zeros na parte de cima, no numerador da fração, e 100 no denominador.
Primeiro eu verifico quantos zeros eu tenho no denominador. Só tenho 2 zeros. Na parte de cima só vou eliminar também 2 zeros. Então, depois de eliminar os zeros, fica 40 dividido por 1, que dá exatamente 40. Ou seja, o desconto de 25% de 160 dá exatamente 40, né? E boa sorte.